Bom dia, irmãos. Shalom. Como é que está vocês? Tudo bem? Vamos compartilhar aí com os demais irmãos que ainda não chegaram aí. Mas você pode dar um like e estarem, por gentileza, comentando aí, tá bom? E compartilhando também com seus irmãos para que a gente comece a Escola da Graça Tempo de Maturidade. O nosso irmão Adriano está dando todo o apoio, juntamente com a pastora, e eu gostaria de pedir o apoio seu também, tá certo? A gente vai estar dando início à Escola da Graça Tempo de Maturidade. Queria que você estivesse comunicando, me falando aí como é que está o áudio, como é que está o vídeo, tá bom? Para que a gente possa estar melhorando, para que você possa ter uma qualidade melhor de áudio e também do vídeo. Tá bom? Fala aí, por gentileza, estou aguardando. Em nome do Senhor, por gentileza. Glória a Deus. Quem pode me dar um alô aí no chat? Botar aí, falar comigo aí, por gentileza, por favor, para que a gente possa só fazer essa avaliação de como está, se está legal mesmo, se está tudo bem aí, tá bom? Por favor. Glória a Deus. Vamos compartilhar, para daqui a pouco a gente começar a nossa Escola da Graça, Tempo de Maturidade. Bom dia para todos. Cadê aí? Sérgio Guerra. Bom dia, Shalom. Lá da cidade de João Amaro, Sérgio, irmão Sérgio. Glória a Deus. Adriano, lá de Salvador, que está dando um apoio. A irmã Helenita Santana, que está lá no Porto de Sauípe. Um alô para todos os Portos de Sauípe aí que está assistindo. Queria que você botasse com quantas pessoas você está assistindo. Sérgio, você está assistindo com quem? Quantas pessoas estão com você? A missionária Helenita. Quem está aí conectado aí? Eu sei que tem pessoas que estão aí conectadas. Por gentileza, me passa para mim. Por gentileza. Para que a gente possa tá dando início à Escola da Graça Tempo de Maturidade. E aí, Adriano, como é que tá o áudio aí? O áudio e o vídeo tá ok. Glória a Deus. Ótimo. Então a gente vamos dar início, vamos orar ao nosso Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Queria te pedir para que você prepare a Bíblia, sua Bíblia. Você está no celular, então você vai preparar a sua Bíblia. Ou se você tiver 2 celulares, você lê no celular e no outro você vai estar conectado. Aumenta o volume, ajusta o volume, é isso. Aí o irmão Sérgio está assistindo, eu estou assistindo com minha esposa. Glória a Deus. Shalom, irmã Cristiane, Deus te abençoe. Aí em João Amaro. Amém. Vamos lá. Vamos orar. E depois de nós orarmos, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar nesta manhã a palavra de Deus, tá bom? Quanto a isso, vai dando um like aí. Você que tem um amigo ou irmão da igreja que ainda não entrou nessa live, que ele possa estar conectado. Irmã Maria Sandra, bom dia, Shalom, Deus abençoe. Vamos aí, vamos estar se conectando aí nesta manhã, porque Deus tem coisas maravilhosas a fazer nessa manhã. Vamos estar orando ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por esta manhã, por esse momento, ó Deus, que nós vamos estar juntos nesse momento para aprender da Tua palavra na Escola da Graça, Tempo de Maturidade. Eu peço, ó Deus, que o Teu doce Espírito, ó Pai, o Teu Espírito que está em mim, que está na vida de cada um dos Teus filhos nesta manhã,
que o Teu Espírito possa nos dar graça, possa nos revelar a Tua Palavra e que a Tua Palavra venha gerar dentro de nós vida, venha gerar dentro de nós aquilo que necessitamos e precisamos como instrução, como orientação, para que o nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, com nossos relacionamentos, possamos assim, ó Deus, pegar esses valores que o Senhor nos dá, que são valores do princípio da Tua Palavra, para nortear a nossa vida, para iluminar-nos a ponto de nós podermos lidar com os momentos difíceis, as demandas da vida, e sabermos desfrutar daquilo que o Pai tem nos concedido. Que esta manhã seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de despertamento, uma manhã na qual possamos ler os céus e entender o que o céu tem para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, e assim nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, nessa manhã a gente vai estar lendo a palavra de Deus no livro de Números. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números, no capítulo de número 13. Eu quero falar a respeito de algo que o Pai colocou no meu coração, para que você nessa manhã possa ser grandemente abençoado pelo nosso Pai, através desta live, através desse momento que nós vamos estar passando juntos. Amém? Então você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir no capítulo 13 do livro de Números. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Amém? O irmão Adriano deve ter anotado já aí. Números, capítulo 13. Deixar aí na base aí, para que as pessoas que forem se conectando no momento que nós estamos lendo a palavra de Deus. Verso 2. Queria ler o verso 2, o verso 16, 19 e o verso de número 23 do capítulo 13 de Números. Amém? Vamos lá? Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento, ou de reconhecer a terra de Canaã, terra que deu aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus principais. Então, aqui, temos aqui uma instrução de Yahvé, do Senhor, a Moisés, orientando que ele separasse de cada tribo, são 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos separasse 12 homens, para que esses 12 homens fossem espiar a terra, que era a terra que Deus disse que já havia entregado a eles. Olha que diz o versículo 2, envia homens a um de cada tribo em missão de reconhecimento, ou de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus principais. Então aqui Deus está enviando Moisés à terra que mana leite e mel, a terra para que aqueles 12 homens pudessem espiar aquela terra, para que aqueles 12 homens pudessem observar aquela terra. E o tema, ou a proposta da palavra de hoje, do estudo de hoje, da ministração de hoje, é: você tem uma missão. Você tem uma missão. Então, a gente entende que aqueles homens receberam de Moisés uma missão. Uma missão que Moisés está dando àqueles homens, mas que é uma missão que Deus comunicou a Moisés. Que missão seria essa? E a missão seria espiar a terra de Canaã, a terra que Deus havia já dado aos filhos de Israel.
Agora eu tenho uma pergunta para você. O que você tem feito com sua missão? Como você tem se comportado com a missão que o Pai entregou a você? Todos nós temos uma missão dada pelo Pai. E a gente precisa entender o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando com a missão que o Pai nos deu. E é sobre isso que eu quero, nessa manhã, eu quero comunicar a você. Que nessa manhã eu quero compartilhar com você que você tem uma missão. Você pode dizer em sua casa aí, eu tenho uma missão. Diga na sua casa, onde você estiver, eu tenho uma missão. Então, como você sabe que você tem uma missão, é necessário que nessa missão você seja enviado, ou você tem que partir para essa missão. Eu tinha uma missão em Nazaré das Farinhas, das Farinhas, mas eu teria que ir para lá, eu teria que tomar uma decisão, eu precisava ser enviado, e eu fui enviado para uma missão em Nazaré. E o que eu fiz com essa missão? Eu teria que fazer com essa missão lá, o que o Senhor queria que eu fizesse. Naquele lugar, naquele ambiente, tinha pessoas que precisavam conhecer a Jesus, famílias que precisavam ser restauradas, vidas que precisavam ser curadas. Então, precisava ser implantado naquele lugar o reino de Deus. E para o reino de Deus ser plantado, eu precisaria cumprir a minha missão naquela cidade de Nazaré, a qual eu fui, para que ali eu pudesse cumprir o meu propósito, né, e a missão que Deus havia entregado nas minhas mãos. Então, tinham 12 homens, era a missão de 12 homens de espiar a terra que emanava leite e mel. Eu quero ler com vocês também o versículo 16, por favor. O verso 16, para que a gente desse continuidade. A gente não vai ler todos os nomes de todos os que foram enviados, mas de cada tribo. Se depois você quiser ler, você pode ler a partir dos versos 2, 3 em diante, ele vai dizendo. Mas no 16 diz assim: e esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Num, Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então, esse Num, ele foi dado a ele o nome de Josué, que seria o sucessor de Moisés, que estaria liderando o povo de Israel. Eu quero ler também com vocês, por gentileza, o versículo 18 e 19. E então, a ordem, olha para você ver, observai como é a terra. Então, ele está dando toda uma instrução de como eles iam espiar essa terra. Era uma missão, e a missão ele precisava ter cautela, ele precisava ter a instrução de como ele faria. Porque se ele estava indo espiar a terra, ele precisava observar o que tinha na terra para que eles pudessem depois trazer esse relatório. Observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil, pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajoso, trazei alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das primeiras uvas. Então, a gente percebe que é dado àqueles homens, 12 homens, a instrução de como eles iriam chegar naquela terra, de como eles teriam que observar. Ele precisava de fazer toda uma
mapeamento daquela cidade, daquele território, daquela região. Ele tinha que observar se a terra era fértil, se tinha frutos, se o número do povo era um número pequeno, se era numeroso, se a cidade ela tinha muros, se ela era fortificada, se ela não, se o povo era fraco, se o povo era forte. Então, essas instruções que Moisés dá a partir de Deus, comunicando as instruções, é para que eles possam conquistar aquela terra que o Pai havia dado já a eles. Mas eles tinham que saber que povo é que estava naquela cidade, que povo é que habitava naquela cidade, o que é que eles tinham, como é que eles poderiam entrar naquela cidade. Então a gente percebe também que a nossa missão que nós temos, nós também precisamos observar, seja qual for a nossa missão, o nosso chamado, numa célula, em um discipulado, na nossa comunidade, isso também está ligado também à nossa vida, do nosso dia a dia, de trabalho, do lugar em que nós residimos, moramos. Então, é um todo. Então, eles precisavam observar, porque eles precisavam conquistar aquela cidade. Então, eles teriam que saber. Eu quero compartilhar também com vocês o versículo 23. Diz assim: quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cortaram um ramo do qual prendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho, pendurando numa vara, e colheram também romães e figos. Então aqui tem romães, figo e uvas. Eles recolheram daquela terra, eles tiraram daquela terra. Você percebe que os frutos, era época de fruto, como foi dito, então eles arrancaram. Eles tinham que levar algo daquela cidade que ele ia conquistar, e trazer para o povo de Israel. Então aquela cidade foi feito, Moisés, veja se é fértil a terra. Então a gente percebe que aquela terra era uma terra produtiva, uma terra fértil, uma terra que deu os cachos de uva que 2 homens tinham que colocar de um lado e de outro para carregar aquele cacho de uva. Então a gente percebe que Deus, ele sempre nos chama e nos dá uma missão para nos introduzirmos em um lugar a qual ele já nos deu, o qual ele já preparou. Mas é necessário que a gente observe, é necessário que a gente vá ver o que vai ser feito. Por exemplo, se a gente mudar esse texto e for para o texto de Neemias, quando Neemias chega em Jerusalém, e Neemias ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, disse que ele sai sem ninguém saber, e ele vai observar como está a cidade. Ele olha os muros ruídos, ele olha a cidade sem nenhuma proteção, ele olha toda a cidade, e ali ele está observando, ele está fazendo um relatório, está sabendo o que ele vai fazer, como ele vai fazer, o que ele deve fazer. Então, quando você faz isso, quando eu faço, a gente entende que a gente tem uma missão, e que essa missão é muito importante. Essa missão é maior do que eu e você. Essa missão é maior do que qualquer coisa que possamos conquistar ou termos na nossa vida, ou possuirmos. Então, é a missão. A missão não diz respeito a você, mas diz respeito às pessoas. E essa missão, tanto a que eu acabei de falar de Neemias, quanto a missão desses 12 homens que foram espiar a terra de Canaã, esses 12 homens tinham uma missão que era maior do que a deles, porque essa missão não dizia só respeito a eles, mas dizia a uma nação, dizia ao povo de Israel. Vocês entendem? Então é muito importante para que tenhamos essa consciência e venhamos valorizar essa missão. Você tem uma missão, e a pergunta foi: o que você tem feito com sua missão? O que você tem feito com a sua missão? Então, a missão é algo que precisamos, de fato,
e de verdade é entender que é algo que Deus colocou nas minhas mãos, na sua mão, essa responsabilidade, e que nós devemos e precisamos assumir essa responsabilidade dessa missão, seja qual for o ministério seu, seja qual for o seu chamado, dependente de onde do que você esteja fazendo, mas entenda que é uma missão. O casamento é uma missão, entendeu? Ser filho é uma missão, ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão. São missão que não diz respeito ao pai e à mãe somente, mas diz respeito aos filhos e diz respeito também aos futuros genros ou noras que esses filhos seus trarão para você e serão pessoas que farão parte da sua família. Então, você tem uma missão. Então, você tem que preparar bem os seus filhos, sua filha, para que essa missão ela seja feita com excelência. Então, aqui temos esses homens, né, que estão. Agora, escute, eles trazem o relatório, agora 2 homens têm uma narrativa diferente dos 10 homens. Então, temos 2 narrativas, 2 histórias contadas, que são parecidas, mas tem dentro dessa história narrativas totalmente que desalinham aqueles homens da proposta ou do chamado, da missão que Deus tem para a vida de cada um deles e para levar o povo de Israel para a terra que mana leite e mel. Então, temos 2 homens que têm uma narrativa diferente e 10 com uma outra narrativa. Por isso, a pergunta, o que você tem feito com a sua missão? Ou como você tem agido dentro da missão que Deus deu a você? Então, dentro desse ponto, de que esses 2 homens eles tinham uma narrativa diferente dos 10 que tinham uma outra narrativa, eu também queria compartilhar com vocês a partir do versículo de número 25 em diante, por favor. Verso 25, eu queria falar agora da parte do relatório que eles trouxeram. Versículo 25 do mesmo capítulo 13 do livro de Números. Diz assim: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prepararam o relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Então, aqui eles vai agora apresentar um relatório e eles traz perante todo o povo de Israel, perante Moisés, perante todos que estão ali, Arão e todos que estão ali, os frutos que eles trouxeram. 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade, a terra aonde também emana leite e mel. E eis que os seus produtos, então lhe trouxeram os figos, um romã, trouxeram cacho de uva. Então eles trazem um relatório, não um relatório só verbal, mas um relatório visível, que são os frutos, ou seja, aquela terra é fértil. Você lembra que você mandou a gente olhar e a terra de fato é fértil, ela mana leite e mel. É exatamente como você disse, como você perguntou, está aqui o relatório. Versículo 28. Contudo, o povo que habita é poderoso. Outro relatório. Lembra que ele perguntou se o povo era fraco, se o povo era forte, se era fortificado. E aí ele está dando um relatório. O povo habita contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas. Ele fala agora da cidade que tem muro, que é fortificada, muito grandes, fortificada, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak, os amalequitas vivem em Negueb, os
Ititas, os Jebuseus e os amorreus habitam a região as montanhas, regiões das montanhas, desculpe, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e vamos herdá-la. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Então, olha para você vê duas narrativas diferentes, com histórias contadas. Um está contando a história do que tem, do que mana leite e mel, das coisas que tem, dos alimentos, da cidade, de tudo, e ele já quer subir. Imagine que 12 homens e dois com mentalidade diferente, com mentalidade de conquistador, vamos conquistar. Ele não está olhando se tem a cidade fortificada, não está olhando se tem homens poderosos, não, a gente vai conquistar essa cidade, a gente vai tomar essa cidade, porque a mentalidade de Caleb e Josué é diferente. Deus disse assim, a terra que eu já dei a vocês, ele disse que ia dar, eu já dei, só que agora precisava eles conquistar a terra. Eu queria lhe fazer uma pergunta, o que você precisa conquistar? Você não precisa dar relatório do que tem, que deve ter. Não, você tem que partir agora para conquistar. Era isso que Caleb e Josué queria. Ele queria era conquistar. Verso 31. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Então você tem duas narrativas, tem um dizendo, vamos conquistar, dizendo, Deus já nos deu, vamos conquistar, e o outro não, a gente não pode, esse povo é mais forte do que nós. Então a gente percebe que a mentalidade de Caleb e Josué está conectada com a mentalidade de Deus, está conectada com a mentalidade do Pai, só que os 10 que foram, está com a mentalidade pequena, está com a mentalidade não conectada com o Pai, com o reino, está desconectado completamente. E quando uma pessoa está com a mente desconectada do reino, vai pensar dessa forma, vai pensar dessa maneira, mas eu estou diante de pessoas que não pensam assim. Eu estou diante de pessoas que têm uma mentalidade de conquistador, porque você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de conquistador, é a mente daquele que avança, é aquele que olha as dificuldades e busca de Deus ter criatividade dada pelo Espírito Santo para que você venha vencer aquele obstáculo ou aquela dificuldade. Versículo 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, a terra para a qual fomos em missão, está vendo? Uma missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Olha a mentalidade dele, a mentalidade dele está cheia de quê? Cheia de pequenez, cheia de eu não posso, cheia de que a gente é fraco, de que a gente não vai conseguir, de que nós não vamos alcançar, porque são homens de grande estatura. Lembra de Davi? Davi não pensou como os irmãos dele, não pensou como o exército de Israel, não, eu derrubei o urso, o leão, e eu vou derrotar, eu vou matar esse gigante, esse Golias, esse incircunciso, porque a mentalidade de Davi, a mentalidade estava no reino. Você vem a mim com escudo e com lanças, eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente entende, irmão, que eles estavam com a mentalidade pequena. Então, o que eu quero comunicar nesse domingo de manhã, esse domingo maravilhoso? Está vendo? Você tem uma missão, e o que você tem feito com essa missão? O que você tem feito com essa mensagem que você carrega? O que você tem feito
com aquilo que o Pai tem te dado, de você é um conquistador, vá para conquistar, e aí você não pode agir, eu não posso agir dessa maneira, não. Versículo de número 33, lá também vimos gigantes, olha para você ver, gigantes, descendentes de Anak, diante de quem passaríamos a nós e eles de gafanhotos? Seria como gafanhotos, seríamos como um gafanhotinho no chão que ele vai esmagar, que ele vai destruir. Então, é necessário a gente entender e olhar, e a pergunta é: qual é a sua narrativa? Qual é a sua história que você conta, que você fala? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem uma terra para conquistar. Você tem uma terra para conquistar. Diga na tua casa: eu tenho uma terra para conquistar. E a pergunta é: qual é a sua narrativa? É de que você não pode tomar? É de que lá só tem gigante? É de que você é fraco, de que você é pequeno, de que você é como um gafanhoto que anda pelo chão e ele vai se pisotear, vai matar, vai te destruir? Não. Então a gente percebe que dois homens acreditam no que Deus havia dito a eles, creem na palavra que Moisés os transmitiram. Vamos herdar esta terra, Deus já nos deu esta terra. No capítulo 13 e no versículo 2, você vê Deus dizendo: a terra que eu já dei aos filhos de Israel, não é que eu vou dar, eu dei já. Ele já está introduzindo eles no futuro, introduzindo na cidade, naquela terra fértil que emana leite e mel, terra de romã, terra de figos, terra de uvas, terra de prosperidade, terra fértil. E este ano de 2025 tem terras para você conquistar, tem território para você conquistar. Diga na tua casa: eu sou um homem, uma mulher que conquista territórios. Diga: eu sou homem e mulher que conquista o território. Não vai ter um território que nesse ano você não vai conquistar. Não vai ter um território que nesse ano você não vai alcançar. Você vai conquistar. Eu estou olhando e você está olhando para... Eu estou olhando, você está me vendo. Eu não estou te vendo não, mas eu quero te dizer uma coisa: você é um conquistador. Eu estou vendo conquistadores diante de mim. Então, esses dias que antecede a festa joanina, aproveite aonde você estiver, na sua viagem, na cidade que você estiver. Sabe para quê? Para você conquistar. Para você conquistar, sabe como? Chegar no ambiente e liberar a palavra de destino. Levar as boas notícias, boas novas. Mesmo aí, nessas festas todas, tem gente aflita, tem gente que está sofrendo. E você é o instrumento de Deus. Você é o que vai conquistar esse território. Esse território, ele vai mudar quando você pisar nesse território. É um território para que você conquiste. Amém? Eu quero ler o capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Números 14, verso 1. Então toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes que tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Deixa eu te falar uma coisa: quando a pessoa ela não tem a revelação da missão que ela tem, quando ele não entende, porque isso aqui é crise de identidade, ele não entende que ele é filho de Deus, ele não entende a missão, o propósito e a mensagem que eles carregavam, eles não entendiam isso e por isso eles se colocaram dessa forma. Bom é que a gente ficasse no Egito, bom era que a gente continuasse escravo, bom era que continuássemos sendo dominados. Mas o versículo 13 ainda continua: e porque o Senhor nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada,
para entregar como presa ao inimigo, e as nossas mulheres e as nossas crianças. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Olha a mentalidade, irmão, dessas pessoas. Olha a mentalidade desses homens, dessas mulheres que estavam dentro daquele contexto. Eles tinham saído da terra do Egito, da escravidão, e agora estão livres. E Deus está caminhando eles a uma missão, caminhando eles para eles conquistar a terra a qual Deus já havia dado a eles. Mas eles não acreditavam, eles não criam. A Bíblia diz no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele tem que ser galardoado por ele. Ou seja, para ser galardoado por ele, para conquistar a cidade, para conquistar territórios, precisa crer que ele existe, que ele é real. Se eu creio que Deus existe, que ele é real, é óbvio que eu creio na mensagem que ele me traz. Eu creio na mensagem que um homem, que um profeta, que um mestre, que um apóstolo, que um pastor, que um evangelista me traz. Eu creio nessa mensagem. Por que eu creio nessa mensagem? Porque essa mensagem que está vindo na minha vida, ela vai se tornar realidade, ela vai se tornar verdade, porque eu creio em Deus. E se eu creio em Deus, eu vou ser galardoado pelas suas promessas, pelo aquilo que ele tem para a minha vida, que ele tem para a sua vida. Versículo 4: e murmuravam uns com os outros. Vamos escolher um líder e vamos voltar para o Egito, vamos escolher agora um líder. Então, olha para você ver, esse povo estão perdidos. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, do que eles estão pedindo. Eles querem um outro líder, ou seja, Moisés não serve como líder. Moisés quer botar a gente enrascada, em apuros. Mas a verdade é que o líder, o homem que é chamado por Deus, que tem uma missão, um propósito, que carrega uma mensagem, ele vai passar por situações para levar o povo que vai ter dificuldades, vai ter lutas, vai ter que lutar, vai ter que guerrear, vai ter que realmente lutar para que possa conquistar aquela terra que Deus havia dado já a eles. Ou seja, se Deus deu a terra a eles, aqueles que estavam lá não eram dono da terra, eles entraram na terra que ele não deveria ter entrado. É isso que o texto está dizendo, é uma terra que eu já dei a vocês. E eles se comportaram dessa maneira. Versículo 5, então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces perante a terra, dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos filhos de Israel, e ali reunida, a terra em missão. Então eles têm a responsabilidade, eles sabem a missão. Até a terra que em missão fomos averiguar, fomos trazer um relatório, é muito boa, é um lugar excelente, e se o Senhor nos propício, e se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nesta terra e possuamos, e vamos possuir, e dará a nós, de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, e ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco, portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então, essa deve ser a nossa palavra. A narrativa deles era uma narrativa de destruição.
era uma narrativa, uma mensagem pobre, fraca, de derrota, de que não dá, de que eu sou fraco, mas a de Josué e Caleb é uma mensagem totalmente explosiva, diferente, de certeza, de convicção, de grandeza. Eles entendem e têm responsabilidade com a sua missão, com o seu chamado. Era esse homem que seria o sucessor, era esse homem que seria o sucessor de Moisés. Meus queridos irmãos, filhos de Deus, o Espírito Santo que está aqui no meu quarto de oração é o mesmo Espírito que está na tua casa, dentro de você. Então reflita nessas questões. É importante, é muito importante, de que nós não podemos inventar desculpa ou dar justificativas de maneira alguma, não. Nós, se formos chamados para uma missão e somos líderes, devemos assumir essa responsabilidade. Devemos sim assumir essa responsabilidade como líder de célula, como missionário, como evangelista, como um pastor, como profeta, um mestre. Não, mas eu não sou nada desses 5 ministérios que o senhor falou, mas você tem uma responsabilidade dentro da sua casa, como líder dos seus filhos, líder na sua empresa, no seu negócio, líder do seu próprio corpo, como você cuida, é uma liderança. Então tem a responsabilidade que é uma missão. Cuidar do seu corpo é uma missão, porque ele é templo do Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? E aí eu quero encerrar essa minha palavra de hoje com uma palavra que Maxwell, esse John Maxwell, é um grande treinador de líderes. Ele treina líderes no mundo todo. Eu mandei até para Paulo e Samuel, mandei para algumas pessoas sobre esse líder John Maxwell. Ele traz uma frase para a liderança que é fantástica. Qualquer um de nós lideramos. Nós lideramos sim, como eu falei, uma família, você lidera a sua empresa, seu negócio. Cada um de nós temos uma liderança e não devemos assumir a responsabilidade da nossa liderança e de maneira alguma justificar. Foi o que esses homens fizeram, porque esses 12 homens que foram escolhidos eram 12 líderes. Não era qualquer 12 homens que foram cada um de uma tribo de Israel. E aí eu quero terminar minha fala e depois eu vou orar em cima dessa frase de John Maxwell. Liderança é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam justificativas. Eu vou aqui ler de novo. Liderança é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam justificativa. Então, assuma a sua liderança, como pai, como mãe, como empreendedor, como empresário, como aquele que administra ou aquele que lidera a sua própria vida. Assuma essa responsabilidade e não de maneira alguma enquanto outras pessoas gostam de inventar justificativas. Então aquele 10 homens estavam inventando justificativa, estava tudo ali diante dele, a realidade estava ali, o que Deus havia falado a respeito da cidade estava ali, mas a mentalidade deles estava no Egito, a mentalidade deles estava em um outro propósito, em uma outra visão totalmente oposta, diferente, desalinhada com aquilo que o Pai desejava e que o Pai queria para cada um deles. A pergunta nesta manhã eu queria te perguntar, você tem realmente focado a sua vida na sua missão, no seu propósito, na mensagem que você carrega? Porque eles tiveram uma crise de identidade, filhos de Deus, os filhos não era para estar em Egito preso, eles já estavam livres, agora eles poderiam usar a sua liberdade para conquistar territórios. Como assim Josué lá na frente faz? Ele conquista territórios. Então, você precisa entender nesta manhã que eu estou diante de conquistadores de territórios. E de que Deus já deu território. Agora, você precisa entender que aqueles 10 homens achavam que o território estava livre, o território não tinha ninguém. Mas imagine se o lugar está fortificado, porque eles encontraram aquele lugar estava ali, eles fortificaram, eles protegeram aquele lugar. Então é a mesma coisa.
Então eles precisavam conquistar aquela terra. E Deus deu tudo o quanto eles precisariam para conquistar aquela terra. E aí você vê, na história de Josué, se você pegar, você vai ver Josué conquistando territórios. Josué foi um conquistador de território. Eu estou diante de mulheres e homens que têm o mesmo espírito que habitava em Josué, para conquistar território. Para conquistar território, dentro de territórios tem pessoas, tem seres humanos, tem famílias que precisam ser restauradas e precisam ser abençoadas. Liderança é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam justificativa. Que você não seja o grupo dos outros que inventa justificativa, mas que você seja do grupo de Caleb e Josué, que assumiu na sua liderança a responsabilidade. Que Deus nessa manhã te abençoe, que Deus nessa manhã te dê graça, que Deus nessa manhã te revele. Eu quero agora orar juntamente com vocês, para que a gente seja mais abençoado do que a gente já foi nesta manhã. Pai, eu quero agradecer a Ti pela vida, ó Pai, de todos quantos estão nesta manhã conectados nesta live. A Escola da Graça, tempo de maturidade. Que aqueles que entraram no decorrer, que aqueles que estão entrando agora, que a mão forte, poderosa, Tua, Pai, esteja sobre cada uma dessas vidas. Pai, eu sei que eles acabaram de ouvir esta mensagem, ou essa palavra de reflexão, essa palavra que precisamos analisar e olhar como nós estamos agindo com a missão que o Senhor nos deu. Que a missão que o Senhor entregou em nossas mãos é uma missão e uma responsabilidade muito grande. Não para que nós venhamos inventar ou darmos, ó Deus, inventar, ó Pai, justificativas. Não, que nessa manhã nós possamos, ó Deus, trilhar a mesma rota que trilhou Caleb e Josué. Nós não estamos na geração dele, é outra geração, mas nós entendemos que o mesmo Espírito que habitava em Josué é o mesmo que habita em cada um de nós. Que nesta manhã o Senhor visite cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, aqueles que viajaram, que estão, ó Deus, nos interiores, que estão, ó Deus, em outra cidade, ou que estejam me ouvindo, não sei, que é de outro estado, dos interiores que estão ouvindo, que a Tua mão esteja sobre eles. E que esses homens e mulheres que estão me ouvindo, ó Deus, olhe para eles e vejo eles como Caleb e Josué, conquistadores, e que nessa região, que nesse lugar que eles estão, que eles possam, ó Deus, fluir através da vida dele, a virtude do Pai, a virtude do Filho e a virtude do Espírito Santo, para que ele dê destino dentro desses territórios que eles estão. Eles não foram levados nesses ambientes, nesses lugares, somente para passear, somente, ó Deus, para fugir de algum lugar ou não. Eles têm um propósito. Eu sei que o Senhor vai estender e colocar pessoas diante dele para que eles possam tocar. Ó Deus, guarda aqueles que não viajaram, guarda os que viajaram, toma a vida e a família de cada um deles. Ó Deus, que esta manhã vai ser a melhor manhã de cada um dos teus filhos, que hoje é o domingo que é o primeiro dia da semana, que a Tua bênção esteja sobre eles, que eles possam refletir no que eles ouviram, que eles possam, Deus, fazer um relatório e anotar e escrever, e Deus dizer, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, e que eles tenham a mesma atitude de Caleb e Josué. O nosso Deus vai nos introduzir nessa cidade, o nosso Deus vai nos dar vitória, a gente vai lutar, vamos subir, vamos animosamente, alegremente, vamos tomar essa cidade, vamos vencer, vamos conquistar essa cidade, porque o nosso Pai já nos deu esta cidade. Que nesta manhã você possa refletir. Eu vou deixar essa live e você vai, quando terminar, manda para algum irmão que não ouviu, para que esse irmão possa ouvir. Na noite, nós temos o culto em Monte Gordo, o culto às 19 horas, o culto da família, a celebração da família, você não pode ficar de fora. No nome de Jesus, Deus tem algo precioso, tem algo especial a fazer na sua vida, na sua casa e na sua família nesta manhã. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Shalom, shalom e shalom.